mensagem pública. Uhum. Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui iniciando a sessão do dia 20 de julho da turma 1301, da primeira sessão do CARF. Vou iniciar dando bom dia aos conselheiros. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, doutor Dornelas. Bom dia, conselheiros. Seja bem-vinda, Bianca. Bom dia, doutor Lisandro. Deixa eu estar dizendo travou. Travou. Esperar ele voltar. Bom dia, doutora Bianca, de volta. Bem-vinda. Bom dia, conselheiros. É bom estar de volta aí depois desse período de licença. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bem-vinda, Bianca. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, pessoal. Doutor Lisandro, deu uma travada. Acho que agora retornou. Está mudo seu microfone. Estou dizendo que está com problema no computador. Será que ele está ouvindo? Será que não está ouvindo, Lisandro? Acho que ele não está ouvindo, não. Não. Acho que está escrevendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Está entrando pelo celular, eu acho. Uhum. Entrou um outro L aqui. Olá, Lisandro. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Deu um pico de energia aqui, eu vou ficar participando por enquanto pelo celular. É que a sua câmera travou e depois a gente via, mas não lhe ouvia. Bom dia, chutar Giovana, chutar Lisandro outro? Tem dois Lisandro aí. Está em duplicidade. Eu só estou vendo um, na realidade. Não chute. Agora somente um, beleza. Obrigado. Bom dia, Lisandro. Eu dei bom dia para todos. Tudo bem? Então, pessoal, vamos começar. A gente vai começar pelo item 6 da pauta. Relatoria do Dr. Rafael, o imóvel vai ter sustentação oral. Então, acho que, por favor, acho que pode convocar o patrono. Acho que é o Dr. Daniel Batista Pereira. Ok, presidente, farei a convocação. Olá, doutor Daniel, bem-vindo. Boa tarde, bom dia a todos, conselheiros. Prazer estar aqui no CARF de volta, ainda que dessa maneira virtual. Doutor Daniel, eu vou passar a palavra para o relator, doutor Rafael, ele vai relatar o processo, depois o senhor tem 15 minutos para sustentação oral, eu volto a palavra para ele fazer o voto, depois a gente entra em debate e esclarecimentos do colegiado. Então, doutor Rafael, apreciação ao imóvel, número 6 da pauta, com a palavra para a relatoria, por favor. Bom dia, patrono. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. O imóvel em recuperação judicial. Relatório. Trato presente de análise de recurso voluntário interposto face a acordo da autoridade julgadora de piso, que considerou a impugnação improcedente, tendo por resultado crédito tributário mantido. Por bem circunscrever a demanda, transcrevo o relatório elaborado em sede de resolução tal, dessa turma ordinária, proferido em sessão de 11/12/19, relator conselheiro Rogério.
Vou me escusar de ler aqui o relatório na sua inteireza, vou passar as partes principais. Então, a ação fiscal teve como objetivo verificar a compensação de saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL nos anos calendário 2012 e 13 pela pessoa jurídica TNL incorporada pela Oi Imóvel. A TNL cindisse parcialmente, sendo que a parcela cindida foi incorporada pela Sumb Participações S.A. Ainda afirma a autoridade fiscal que nos anos calendário 2011 e 12, a pessoa jurídica incorporada foi submetida a procedimentos de fiscalização em relação aos anos calendário de 2007 e 2010, tendo como resultado redução e, de conseguinte, retificação de ofício dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa, conforme consta nos processos administrativos 16.082, final 2011-21 e 16.082, final 2012-91, respectivamente. Saliente-se que até a data da autuação, ambos aguardam decisão de recurso em segunda instância. Verificou-se compensação indevida na apuração das bases de cálculo por parte da TNL, por conta dos processos já referenciados. Seguindo para frente, lá na folha 5, recentemente foi dado provimento parcial aos recursos administrativos aviados contra os autos de infração de final 2011-21 e 2012-91, de modo que não mais subsiste, aqui alegando o contribuinte. Subsidiariamente, a recorrente entende que o lançamento é nulo na medida em que não se observou a apuração do RPJ e CSL tempestivamente retificados pelo contribuinte. O voto condutor foi proferido nos seguintes termos da resolução. Desta forma, a diligência no caso é cabível e imprescindível ao desenvolvimento da lide, para que se verifique se, após o encerramento dos processos administrativos citados, restaria tributo a ser cobrado do processo. Por essas razões, voto por converter o julgamento de diligência, a fim de que a autoridade fiscal designada para a sua realização possa: 1. Verificar se efetivamente processos administrativos foram julgados de forma definitiva pelo CARF, verificar se, após a análise do saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSL, levantados após o deslinde dos citados processos seriam suficientes para quitar os débitos cobrados, e, ao final, elabore relatório de diligência. 4. Em atendimento à resolução, a autoridade preparadora assim se manifestou em sede de relatório de diligência fiscal de que se cientificou o contribuinte em 18/2/21. Base de cálculo e insuficiência de saldo compensado AC 2012. Importa ressaltar que as referidas insuficiências e infrações ora apuradas do presente processo derivam-se de procedimentos fiscais do RPJ-CSL encerrados em 2011, que englobou os ACs 2007 e 2009, e 2012, que englobou o ano calendário 2010, levados a efeito na sucedida TNL-PCS, conforme resumos consignados a seguir. Então, o PA de final 2011 e 21, considerando RPJ-CSL dos ACs 2007 e 2009, e final 2012-91. Então, à frente aí vão ser feitos comentários sobre os processos julgados pelo Conselho de modo definitivo. Então, o PA de final 2011 e 21, aí na folha, no rodapé da folha 7, o acórdão 302.002.133, efeito: o ano calendário 2007, o crédito tributário lançado foi extinto na íntegra. Então, considerando que todos os projetos acerca dos dispêndios foram considerados como regulares e a totalidade dos valores dos dispêndios incentivados foram reclassificados antes do início da ação fiscal, houve oposição de embargos em relação aos anos AC 2008 e 2009, com efeito: mantido parcialmente o crédito tributário lançado para os dispêndios não reclassificados em contas contábeis específicas até a data do início da ação fiscal. Então, considerando que todos os projetos acerca dos dispêndios foram considerados como regulares e apenas parte dos valores foram reclassificados antes do início da ação fiscal, o PA final 2012-91 AC 2010, então, em sede do acordo aí 302.003.082, à luz de todo exposto, voto por dar parcial provimento ao voluntário a fim de cancelar parcialmente as exigências com relação às glosas relativas aos dispêndios incorridos quanto aos projetos de PDI descritos no quadro constante tópico anterior, mantidos os lançamentos no que toca às despesas afeitas aos projetos números tais. Dos ajustes em face dos acordos, final do rodapé da folha 8, começando na folha 9, diante do exposto, verso presente relatório sobre os ajustes decorrentes do mérito julgado em sede do recurso voluntário pelo CARF, nos processos retos citados, cujos resultados se encontram cabalmente detalhados nos respectivos relatórios de informação fiscal da DICAT de Brasília, a seguir resumido. Então, a gente vê as exonerações parciais aí. Com base nos respectivos valores residuais mantidos pelo CARF, procedi à revisão das bases de cálculos que embasaram o auto de infração de RPJ-CSL AC 2012, objeto para este processo através da retificação dos valores consignados nos anexos 1 e 2.
Finalmente, visando demonstrar as variações e ajustes decorrentes das referidas decisões em comparação com as bases de cálculo originais, foi elaborado o anexo 3, também parte integrante do presente relatório, da revisão dos tributos. Conforme pode ser verificado nos anexos 1, 2 e 3 do presente relatório, os ajustes revisionais efetuados nos lançamentos de ofício RPJ-CCL dos AC 2007 a 2010, em razão dos referidos acordos, acrescendo os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas do CSL e, por conseguinte, reduzir os lançamentos de ofício objeto do presente processo conforme segue. Então, vem o resumo do processo em relação ao AC 2012. Em resposta, o contribuinte assim se manifestou sinteticamente do resultado da diligência, cancelamento parcial do lançamento de ofício. Logo, o caso é de cancelamento, ao menos parcial, dos autos de infração lavrados nesses autos, como reconhecido pela própria autoridade fiscal de origem na diligência empreendida. 4. Fato não apreciado. Necessidade de considerar os DPJ retificadores. Segue. Esse é o relatório, presidente. Doutor Daniel, então, 15 minutos para sustentação oral, por favor. Muito obrigado, presidente. Só a título de esclarecimento, se preciso for, eu posso projetar alguma imagem na tela? Ou Sim, não... sem problemas. Tudo bem. Conselheiros, bom dia novamente. Esse é um julgamento que já foi iniciado lá atrás e determinou sua conversão de diligência, à época, sob a presidência do conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Mas eu fico feliz de saber que a doutora Bianca, a doutora Giovanni e o doutor Dornelas estavam no julgamento anterior. O relatório foi muito fiel aos fatos desse processo. Realmente, isso se iniciou para verificar, isso está no próprio termo de intimação fiscal, para verificar a conformidade do saldo de prejuízos declarado e compensado pela empresa com as glosas realizadas em 2 autos de infração anteriores, final 2011-21 e 2012-91. Presidente, pela ordem. É bom avisar o patrono que ele tem que compartilhar a tela para que a gente possa ver a apresentação. Perfeito. Esse é o seu objetivo. Eu compartilho. Obrigado, conselheiro. Não estava compartilhando. Mas então, como eu ia dizendo, esse auto de infração de glosa de prejuízo decorre da necessidade de adequação da apuração da empresa a outros prejuízos, a outros autos de infração que a empresa havia recebido sobre glosa de despesas com inovação tecnológica, aquele benefício da lei do bem. E, em relação a esse ponto, a empresa ela sempre tinha muita confiança de que os autos seriam cancelados e foram, ao menos em parte. Então, por isso foi determinada baixa em diligência para verificar a compatibilidade do valor lançado com os cancelamentos de autuação promovidos naqueles acordos lá pelo CARF, e isso foi feito aqui no relatório de diligência. Quanto a esse ponto, me parece que a matéria está bastante pacificada, que isso está bem tranquilo, e que o contribuinte pede a adequação do valor lançado àquilo que foi reconhecido na própria diligência. Ou seja, se a glosa das despesas que reduziu o estoque de prejuízo não mais subsiste, isso tem que ter reflexo nesse auto de infração de glosa de prejuízo. Qual que é o outro problema? A outra questão é a retificação da DIPJ. Por quê? Essa é uma ação fiscal que durou 4 anos. E o objeto da ação fiscal era verificar unicamente, aqui está no TIPF, era verificar unicamente a compatibilidade de saldo de prejuízo aos autos de infração que reduziram a apuração das despesas da empresa entre 2007 e 2010. Esse era o objeto da ação fiscal e essa fiscalização demorou 4 anos. E ao receber a auto de infração, a gente teve como uma surpresa que o lucro real sobre o qual foram lançadas as glosas e sobre o qual foi apurada a matéria tributável, era diferente daquele declarado na última DPJ da empresa, aceita pelo sistema da Receita Federal. E no auto de infração não tinha nenhum fundamento sobre isso. Até que a gente viu aqui nesse rodapézinho da página dele falando que ele estava desconsiderando todas as DPJs entregues no curso da ação fiscal. Só que, como eu falei, a ação fiscal demorou 4 anos. E as alterações promovidas pela empresa não tinham qualquer relevância, não tinham nada a ver com aquilo que estava sendo fiscalizado, que era as despesas de inovação tecnológica e seus reflexos no saldo de prejuízo. A empresa fez retificações na DPJ para adequar a despesa de depreciação às novas normas contábeis, na linha daquilo que a Receita Federal passou a aceitar. Isso foi debatido no primeiro julgamento
E, após o debate, o conselheiro-presidente Fernando Brasil de Oliveira Pinto pediu a palavra e pediu para que fosse incluído na diligência a análise dessas retificadoras, ou seja, saber exatamente o que foi alterado, por que foi alterado, porque ele estava inclinado a votar com o contribuinte naquele momento. Por algum lapso, provavelmente, isso não foi para o acordo de diligência. Eu, evidentemente, não... Vossa Senhoria julgam milhares de casos aqui por ano, eu não vou ter a pretensão de que vocês se lembrem desse caso especificamente, mas eu, como patrão, tenho que lembrar. Essa é a minha obrigação aqui. Então, a partir desse ponto, o que eu vou fazer é tentar explicar por que a gente entende que a fiscalização se equivocou ao fazer o lançamento, desconsiderando completamente as DIPJs retificadoras. Tá? Como eu falei inicialmente, por quê? Porque houve uma circunscrição do objeto da ação fiscal àquelas glosas de despesas com inovação tecnológicas, objeto de autoexfração anterior. Então, se a empresa pretendesse depois incluir mais prejuízo ou cancelar aquelas despesas naqueles anos para fazer a adequação e fazer o pagamento com denúncia espontânea, evidentemente, essa retificação de DIPJ, que deveria ser procedida até de um pagamento do imposto, não poderia ser aceito para fins de caracterização de denúncia espontânea. Entretanto, me parece, e assim entende a empresa, que o objeto da ação fiscal não impede a alteração de qualquer elemento da base tributável do imposto de renda, especialmente porque, eu vou repetir aqui, a fiscalização demorou 4 anos. 4 anos é um tempo demasiado longo e o objeto dela era bem específico. Então, a empresa entendia que não estava proibida de alterar outros aspectos, exceto aqueles expressamente tratados no termo de início de ação fiscal. Além disso, as DIPJ retificadoras da empresa foram aceitas sem nenhum problema pelos sistemas da Receita Federal. A partir do momento que elas foram aceitas, a empresa entendia que estava, então, conforme o entendimento do fisco. Até porque, eu vou repetir aqui, o objeto da ação fiscal ele era reduzido. E, além disso, a última DIPJ retificadora foi entregue em 2016, ou seja, foi em fevereiro de 2016 e a autoexfração foi em dezembro de 2017. Qualquer dúvida que o fisco tivesse em relação a isso, ele poderia ter intimado a empresa, ele poderia ter questionado e a empresa teria como apresentar todos os esclarecimentos possíveis e necessários. Então, o fisco não foi pego de surpresa com uma retificação de DIPJ um mês antes do lançamento. Foi muito tempo antes, quase 2 anos antes. A DRJ rejeitou essa alegação da empresa por entender que a empresa não comprovou o erro na DPJ original e a retificação só poderia ser feita quando comprovado o erro de fato, e disso a empresa discorda. E, além disso, entendeu que o reconhecimento de despesas com depreciação é uma faculdade. Se não for exercido no momento correto, não pode ser feito em DPJ retificadora. A empresa entende que isso está completamente equivocado. É claro que o contribuinte pode revisar a sua declaração fiscal para ajustar as despesas com depreciação ao critério contábil, especialmente depois de toda aquela mudança da nova contabilidade para o padrão IFRS e do próprio entendimento da COSIT de que era possível reconhecer despesas conforme o tempo de vida útil econômica do bem. Bom, e é por isso que a empresa entende que há aqui uma nulidade de infração. Se a gente analisar o lucro real antes das compensações, ou seja, a base sobre a qual foi aplicada a compensação de prejuízos fiscais no limite de 30%, o fiscal atuante considerou o valor de 2.939 bilhões, chegando a um lucro real apurado de 2.662 bilhões. Entretanto, na última DPJ, o lucro real antes da compensação de prejuízos já estava em 2.603 bilhões, ou seja, tem 300 milhões de diferença entre um e outro. A empresa até entenderia, embora discordando, que o fiscal alegasse que essas alterações nas despesas com depreciação não poderiam alterar o saldo de prejuízos fiscais acumulados que foram glosados ao final. Isso, a empresa entende que isso também é um pouco amplo demais para ser considerado como objeto da ação fiscal, mas isso até seria compreensível. O que a empresa não consegue entender e não consegue aceitar é que o lucro real, ou seja, não estamos mais falando de prejuízo fiscal, mas a própria base de cálculo do imposto seja desconsiderada, mesmo ela constante de uma DPJ apresentada, recebida, mais de 2 anos antes da lavratura da autoexfração. Então, a empresa entende que, ainda que a glossa de prejuízo fosse realizada, ela deveria partir
do lucro real apurado pela empresa e declarado pela empresa. Até porque seria absolutamente irrazoável que uma fiscalização que perdurasse por 4 anos inviabilizasse qualquer alteração na base tributável. E é por isso, conselheiros, aqui agradecendo já a atenção, que a empresa pede inicialmente que seja cancelada a autuação porque ela se valeu de base equivocada. Sucessivamente, que seja pelo menos retificada a alteração para que a gozo de prejuízos seja calculada a partir da base declarada pela empresa e, subsidiariamente, que seja ao menos cancelada a autuação nos termos do termo de diligência para que seja adequada ao cancelamento das autuações que o próprio CARF realizou nos outros processos que serviram de base para a autuação fiscal. Eu fico à disposição, agradeço imensamente a atenção de vocês. Doutor Rafael, com a palavra, então, para proferir o voto, por favor. Vamos ao voto. 6. A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida pela relatoria da resolução. A manifestação do contribuinte em sede de resposta à diligência fiscal foi tempestivamente apresentada pelo que dela conheço. Preliminar de nulidade, cerceamento de direito de defesa. A recorrente assim se manifestou sobre a matéria em suas razões de voluntário. A fiscalização deveria ter considerado as DPJs retificadoras apresentadas pela empresa, uma vez que a matéria retificada não estava sendo alvo de fiscalização e, em assim não procedendo, IRPJ e CSL apurados no lançamento de ofício foram calculados sobre apuração absolutamente distinta daquela escriturada pelo contribuinte, acarretando nulidade do auto de infração. Assim, conclui-se que o acordo da DRJ não apreciou todos os pontos do recurso do contribuinte, incorrendo assim em cerceamento do direito de defesa. Sigo eu. Pelo que se vê, a recorrente pugna pela nulidade devido ao fato de a autoridade julgadora de piso não ter levado em conta suas razões quanto à consideração de DPJs retificadores, não tendo, portanto, apreciado todos os pontos do recurso do contribuinte. O argumento não reflete o conteúdo dos autos. No voto condutor do acordo de primeira instância, há um tópico na análise de mérito denominado DPJs retificadores, dedicado a esta análise, que se refere, inclusive, aos argumentos expendidos pelo então impugnante, nestes termos, a demonstrar que foram levados em conta. A impugnante alega em apertada síntese que é inaceitável a pretensão de desconsiderar a apuração do RPJ da CCL indicada na DPJ retificadora ativa pelos seguintes motivos. Falta de previsão normativa para desconsideração, o presente caso não trata de denúncia espontânea, ainda que assim não fosse, a perda de espontaneidade ficaria restrita ao objeto do termo de fiscalização, a DPJ retificadora desconsiderada pelo TVF foi recebida e processada pelos sistemas da Receita Federal e a fiscalização perdurou por quase 4 anos, não sendo razoável que a impugnante fique impedida de promover qualquer alteração em sua base de cálculo durante todo o lustro decadencial. Pelo exposto, não assiste razão a recorrente ao pugnar pelo cerceamento de direito de defesa, que teria sido impingido pela autoridade fiscal de primeira instância. Se os argumentos expendidos pela DRJ são procedentes ou não, é matéria a ser apreciada em sede de mérito, adiante enfrentada. Mérito. Autuações que embasaram a glosa de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSL. A recorrente assim se manifestou sobre a matéria em suas razões de voluntário. Verifique-se que o CARF deu provimento parcial aos recursos voluntários aviados nos autos dos processos finais de 2011-21 e 2012-91, em decisão já definitiva na esfera administrativa, pelo que resta demonstrado que o fundamento sobre o qual foi lavrado o auto de infração impugnado não mais subsiste. Como se viu do relatório deste acordo, a autoridade preparadora levou em conta a definitividade dos julgamentos dos referidos feitos, concluindo que, embora os méritos julgados nos processos de finais de 2011-21 e 2012-91 tenham se refletido em acréscimos nos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSL, estes não foram suficientes para extinguir, na íntegra, os créditos tributários objeto do presente processo, embora tendo sido apurada expressiva redução dos valores objeto de lançamento, conforme demonstrado no item 8, referência ao relatório de diligência fiscal supra-transcrito anterior. Como se viu, em sua manifestação ao relatório de diligência fiscal, a recorrente não se resignou com os cálculos procedidos. Pelo exposto, assiste razão à recorrente no sentido de que se deve adequar o lançamento impugnado às decisões finais proferidas por este CARF nos autos dos processos finais 2011-21 e 2012-91, que, como visto, deu provimento aos recursos do contribuinte para reduzir substancialmente a autuação. DPJs retificadores. De logo, diga-se a respeito do quanto afirmou a recorrente em sede de manifestação ao relatório de diligência fiscal relativa ao fato não apreciado, necessidade de considerar as DPJs retificadoras,
que tal não foi verificado porque não foi objeto de diligência por parte desta turma ordinária, como visto no dispositivo da resolução por si exarada. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou acerca da matéria, em que alude aos argumentos da então impugnante, ora recorrente, que se repetem em sede de voluntário, DPJ retificadores. Quanto à falta de previsão normativa para desconsideração da DPJ, a arguição do impugnante não merece prosperar, referencia o artigo 832 do Rio 99, quanto à comprovação do erro nela contido, DPJ, e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício. Dessa forma, após iniciado o procedimento fiscal para apurar os tributos, o contribuinte não poderá retificar a declaração DPJ indistintamente. O caso concreto é compatível com a proibição legal, uma vez que a retificação da DPJ ocorreu em 24/7/14 e 2/2/16, durante a ação fiscal iniciada em 27/6/14, conforme termo de início de ação fiscal. Ademais, não houve a comprovação do erro na DPJ original, ou seja, a impugnante apenas afirma que corrigiu as despesas com depreciação em razão de alterações nos critérios contábeis no seu reconhecimento, não trazendo aos autos nenhum suporte probatório contra os novos critérios. E, por último, cabe salientar que o erro que autoriza a retificação da DPJ pode ser de fato ou de direito. No entanto, não abarca opção ou faculdade exercida. Assim, a empresa que não depreciou o bem do ativo imobilizado não pode retificar a DPJ para deduzir a depreciação. É o caso concreto. Por seu turno, a recorrente aduz em suas razões que, quanto ao primeiro ponto, a perda da espontaneidade deve ficar restrita à matéria que é objeto da fiscalização, glosa de prejuízo, e não a todo e qualquer aspecto da apuração do lucro tributável. O artigo 832 do Rio 99 não veda a retificação no curso da fiscalização. Em segundo lugar, é equivocada a alegação de que não houve a comprovação do erro na DPJ original. Ora, uma vez que as despesas com depreciação integram o resultado do exercício, é evidente que a modificação do critério de reconhecimento de tais despesas configura erro de direito a ensejar a retificação. Por fim, quanto à alegação de que a empresa não teria apresentado a comprovação do erro na DPJ original, a recorrente lembra que, de acordo com a INSRF número 166 de 99, a retificação da DPJ independe de autorização pela autoridade administrativa e terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente. Sigo eu. No caso vertente, concorda com o teor do acordo de primeira instância, que reproduz o entendimento da exceção de julgamento no que respeita à ineficácia da retificação da DPJ feita após o início do procedimento fiscal, inclusive para alterar critérios contábeis e fiscais adotados pelo contribuinte, como se vê da sua jurisprudência. Então, trago duas emendas e algumas razões desse dia aí. A entrega da DPJ retificadora no curso da fiscalização não elige lançamento de ofício face perda da espontaneidade pelo sujeito passivo. A recorrente alega que a DPJ retificadora corrige a compensação a maior de prejuízo fiscal e falta de realização do lucro infracionário acumulado, e, todavia, não merece prosperar o requerimento. A SRF tem entendimento de que não produzirá efeito a retificação de obrigações acessórias em relação às quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início do procedimento fiscal. Em relação à DPJ, temos essa condição no artigo 832 do Rio 99, complementando a resposta à questão 23 do Perguntas e Respostas no site da Receita Federal em relação ao IRPJ, que confirma o artigo 232. Isso aí foi o acordo 202.00.1160, relatoria da conselheira Nereida de Miranda. Outro, erro de fato, declaração retificadora. De acordo com a súmula CARF 33, não produz efeito sobre o lançamento de ofício a declaração apresentada após o início do procedimento fiscal. Não se enquadra no conceito de erro de fato no preenchimento da DPJ alterações nos critérios contábeis e fiscais empreendidos na escrituração após o lançamento de ofício. Um caso similar ao nosso aqui. Quando a pretensa DPJ retificadora demonstra diferença radical com o original, seja na apuração do lucro líquido do exercício, seja em relação aos valores de estimativas tidos como pagos confessados. Aí, da terceira turma especial, relator conselheiro Walter Marés. Sigo eu, pelo exposto nesse tópico, não assiste razão interessada ao aduzir que a fiscalização deveria ter aceito a retificação da DPJ realizada pela recorrente. Conclusão. Por todo exposto, afasta o preliminar de mérito e dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o valor original do lançamento de RPJ de 13.040.000 e poucos para 3.830.000 e poucos e CSL de 5.274.000 para 2.714.000 e pouco, de acordo com a diligência efetuada por resolução dessa turma ordinária. Esse é o voto, presidente. Bom, pessoal, está aberto aí para debate, esclarecimento, o plenário está aberto aí, por favor. Eu lembro de ter participado desse julgamento. Eu não lembro a questão de se a diligência iria abarcar a questão da DIPJ. Provavelmente a gente discutiu alguma coisa nesse sentido.
mas pelo que eu vi das informações aqui do relator, não é só uma questão da possibilidade ou não de retificação, porque até eu entendo que numa fiscalização que perdure por 4 anos, e você tem muita informação no DIPJ e a fiscalização ela tem um foco num determinado item, seria engessar você não poder fazer qualquer tipo de retificação. Mas a partir do momento que você está num procedimento fiscal, não existe aquele efeito da retificadora substituir integralmente a original. Para que a retificação seja aceita, e poderia até ser aceita, teria que ter sido comprovado o erro de fato, porque também está ali uma diferença no lucro ali de 2.300.000 para 2.900.000. Poderia ser que o valor correto fosse o outro, mas não foi simples erro de fato. E nisso a DRJ coloca essa questão. Veja, não é um simples erro. Ademais, não houve a comprovação do erro da DIPJ original. Quer dizer, poderia até se aceitar, mas aí você inverte. Ele tem que mostrar que retificou e tem que provar qual foi o erro, um erro de fato. E, na verdade, foi ali uma alteração de critério jurídico, que foi a questão da depreciação. Então, assim, nesse caso, eu acompanho o relator e acho desnecessária uma nova diligência, digamos, para apurar qual seria o valor, porque aqui não se trata de um erro de fato, tá? É isso que eu tenho a... No caso, você acompanha para as conclusões nessa parte, né? Parece que você divide do entendimento dele, dizer que... Porque ele aplica o entendimento de que não se deve fazer uma retificadora no curso da fiscalização. Eu acho que esse entendimento, Dornelas, ele não foi assim... Não se faz retificação. Na verdade, a retificadora ela não tem o efeito de substituir a original se apresentada no curso da fiscalização. Eu entendo isso também, eu concordo. Porque se ele não tivesse num procedimento fiscal, ela automaticamente substituiria. O que eu quero dizer é, já que você está num procedimento fiscal, qualquer alteração que você faça, você tem que comprovar. Ainda que não diga respeito àquele ponto da fiscalização, você vai ter que comprovar, senão ele vai partir do pressuposto da DIPJ original. E o que ele diz é que aquilo que foi alterado não foi comprovado, ou não se tratava, na verdade, de erro de fato, mas de alteração de critério jurídico. Então, não foi uma coisa assim, não, é simplesmente porque já tinha iniciado o procedimento fiscal. Existe uma relativização nisso, mas... não foi provado e não era um erro de fato, entendeu? Eu duvido muito que, se tratasse efetivamente de um erro de fato que tivesse sido verificado e demonstrado, se o valor retificado não teria sido aceito, entendeu? Eu acredito que teria sido aceito, mas não é disso que se trata. Queria fazer uma pergunta aqui, só para entender melhor o caso. Rafael, no caso, eu entendi que eles solicitaram uma retificação da DIPJ em relação a um item que não estava sob fiscalização naquele momento, né? E eu também sou aberta a essa possibilidade de retificação da DIPJ, né? Acho que cabe uma flexibilização da regra. Agora, a motivação pelo qual essa retificação foi feita, né? Seja erro de fato ou erro material mesmo, alguma alteração de critério jurídico, eu tendo a flexibilizar essa possibilidade também. Eu queria só entender melhor qual foi exatamente o ponto que foi retificado, para eu formar uma convicção aqui. Depreciação de imobilizado, Bianca. E aí eles usavam um determinado critério... Perfeito. E passamos a usar o critério contábil. Isso. Desculpa, só mais uma dúvida. Então, eles aumentaram o escopo da fiscalização depois para incluir esse critério? Para incluir essa questão da depreciação, ou não? Ela nunca foi alvo de fiscalização, não foi questionada? Não chegou a ser alvo de fiscalização, não. Nesse caso, eu não vejo grandes problemas em aceitar essa alteração de critério jurídico
O ponto da Giovana é que não foi especificado exatamente o que estava errado e por que mudou, é isso, Giovana? Porque aí, a partir do momento que, digamos, você faz a alteração do critério jurídico e aí você alterou a DIPJ original, você teria que demonstrar. É feito uma DCTF retificadora quando você manda após digamos, um despacho decisório. Não basta retificar, você teria que comprovar a retificação. Então, na verdade, a partir do momento que ele retifica a DIPJ, eu estou entendendo que ele teria que demonstrar essa nova apuração e essa depreciação, ele comprovar essa depreciação, e isso não foi feito. O que o contribuinte está querendo, de certa forma, é dizer o seguinte: olha, como a questão da alteração do critério jurídico de depreciação não era objeto da fiscalização, eu posso retificar e você tem que aceitar o valor que eu retifiquei. Ele não faz a demonstração da apuração da depreciação sobre o novo critério jurídico. Você entendeu? É como se fosse assim, ele altera e não demonstra o que alterou. Eu entendo até que poderia ter sido alterado, mas aí ele teria que ter trazido. E ele não trouxe. Ele quer dizer o seguinte: olha, não foi objeto de fiscalização, essa retificação você tem que aceitar, sem a demonstração da apuração pelo novo critério jurídico da depreciação. Entendeu a diferença? Aí você poderia dizer assim: então vamos baixar a diligência para verificar se isso está correto. Aí a questão é, ele não já deveria ter trazido aos autos nessa altura do campeonato, em sede de recurso voluntário, entendeu? Ou simplesmente afirmar que a gente teria que aceitar a retificação. Meu questionamento com relação a isso, Giovana, eu não levantei a mãozinha aqui, não foi? Deixa eu levantar essa mãozinha aqui. Mas não tem muita concorrência para falar, não, Donel. Não? Então, tá bom. O contribuinte, ele foi... Bem, eu entendi que não foi objeto da fiscalização. E, ao fazer essa alteração, o fiscal solicitou algum tipo de esclarecimento e o contribuinte se negou a fazer? Ou você está entendendo que, se isso não ocorreu, então você está entendendo que automaticamente, ao fazer a certificação, ele tem que chegar no fiscal e demonstrar e comprovar como se estivesse em discussão isso aí? É isso que você está entendendo, Giovana? Porque me parece que não houve essa intimação. Se houve, é uma situação. Mas se não houve esse tipo de intimação para o contribuinte, ele fez uma retificadora que estava fora do âmbito da fiscalização. É isso que eu estou entendendo. Pois não, Giovana? Eu estou entendendo isso também, Donela, mas veja, a partir do momento a autoridade fiscal fez o procedimento fiscal, ela desprezou, ela desconsiderou completamente a retificação e nem perguntou para o contribuinte por que ele retificou. Ele só está no curso do procedimento fiscal aqui, eu não vou aceitar a retificadora, pronto. Não perguntou para ele por que ele retificou. Tudo bem. Aí ele poderia ter perguntado, como o patrono levantou aqui, ele teve um ano entre a última retificadora de 2016 até a conclusão do procedimento fiscal. Ao mesmo tempo, eu pergunto, um procedimento fiscal que demorou 4 anos e o contribuinte vem retificando, você imagina se a cada vez que ele fizesse uma retificação, o auditor fiscal parasse para rever um outro ponto que não era objeto da fiscalização. Entendeu? Então, assim, aí não ia durar 4, ia durar 10 anos a fiscalização. Você não ia conseguir concluir nunca. Então, ele fez com base na DIPJ original. Ok, eu entendo a autoridade fiscal nesse sentido, porque senão, para cada retificador, ele ia ter que abrir uma nova intimação e reiniciar a fiscalização. Não caberia. Poderia até, de repente, abrir uma nova, encerrava aquela fiscalização com aquele valor e abrir um outro procedimento fiscal para verificar aquilo ali. Então, eu acho que foi correta a atitude da autoridade fiscal, certo? Aí, ele concluiu a fiscalização. No que concluiu, o contribuinte foi certificado, ele viu que ele não considerou a retificação. E aí, ele discorda daquele lançamento que desconsiderou a retificação. Quando ele apresentasse a impugnação, ele tinha a obrigação de demonstrar a retificação que ele fez e a depreciação, que, no caso, essa alteração do critério jurídico e a depreciação. É essa prova que ele deveria ter feito desde a impugnação, e não fez. Por isso e aí eu acho que isso...
que isso não Entendi. cabe em intimação. Porque você imagina, eu estou há 4 anos fazendo a fiscalização no contribuinte, quando eu estou lá, já nos 6 meses para lançar, o contribuinte vem com a retificadora. Aí eu vou intimar ele para ele explicar tudo aquilo e perder todo o meu trabalho. Então, assim, a gente não pode ficar... Aquele artigo do Rio 832, ele existe justamente para evitar isso. Que eu não tenha que ficar a cada retificação do contribuinte e perguntar o que é que você retificou e ver se está certo ou não. Entendi. E aí, qual seria o prazo razoável? É 1 ano, porque ele sabe, minha última retificação foi em 2016, o lançamento foi em 2017. Não teria razoabilidade. A questão é, iniciou o procedimento fiscal, ele não pode retificar. Tá, Então, entendi. Então, me parece o seguinte, vê só, são 2 considerações. Esse argumento, só para poder a gente conversar aqui, esse argumento, dizer que a cada retificadora tem que parar a fiscalização para poder, de repente, ganhar tempo, isso aí, eu acho que esse argumento não, com todas as vendas, Giovana, não vai caber aqui, porque, assim, isso não existiu no caso concreto, foi, né? Me parece que não houve esse tipo, várias retificações nesse sentido. Eu imagino também... Foram várias, viu, Dornelas? Ao longo dos 4 anos foram várias retificações, não foi uma, não, foram várias. É que teve uma precisão parcial, tá? Só esclarecimento de fato. E a última foi 2 anos antes do lançamento. O problema maior aqui é o seguinte, né? Uma coisa que é verdade. O fundamento do doutor Rafael é que, não sendo erro de fato, não poderia retificar. Eu acho que esse fundamento da doutora Giovana é diferente. É isso que eu queria falar, Heitor. São 2 considerações. Uma é que, de fato, Giovana, eu acho que você acompanha pelas conclusões, pelo que você expôs aí. E segundo, é que eu fiz um link com, assim, quando o contribuinte começa a solicitar vários prazos, até para ganhar tempo e operar decadência. Ele está fazendo isso de forma ardilosa. E eu fiz um link, assim, o fiscal, ele normalmente ele atende prazo que o contribuinte pede, mas quando ele verifica que há essa questão de fundo, é uma situação. Então, esse argumento que você utilizou talvez caia, porque não há esse tipo de engenho, me parece, nesse caso concreto. Me parece que não há. Né? Para que eventual esclarecimento sobre a retificadora, isso impedisse ou atrapalhasse o desenvolvimento regular do processo de fiscalização, né? do auto-infração a ser lavrado. Mas, enfim, são 2 questões que eu queria só trazer a baile. Eu estou aqui pensando alto. Tem mais um ponto aqui. Bom, como eu disse, né, eu estou tendendo a votar por essa flexibilidade de poder retificar. O que me vem à tona também é que a gente está num caso de lançamento, né? E em que quem está acusando, né, quem está investigando eventuais infrações é a autoridade fiscal, né? E ela escolheu ali o ponto que ela queria investigar, que ela queria fiscalizar e que ela queria autuar. Então, como a Giovana levantou um ponto antes, eu acho que se o fiscal tomou conhecimento dessa retificação e ele tinha alguma dúvida, ele podia tirar essa dúvida no mesmo curso do processo, mas se ele não quisesse, ele poderia encerrar e abrir um outro procedimento fiscal relativo a essa retificação. Ele escolheu não investigar esse ponto. O outro ponto que eu queria levantar é o seguinte: a partir do momento que você tem uma decisão que fala eu não vou considerar essa retificação e pronto, não é porque não vou retificar por A ou por B, o contribuinte também se defende dentro dessa questão, se pode considerar retificação ou não. E ele, então, ficaram 2 opostos, né? Um dizendo que poderia considerar a retificação e o outro dizendo que não. Então, assim, não li todo o processo, mas, assim, talvez se ele tivesse sido, como o Dornelas falou, intimado, ou de alguma forma essa comprovação tivesse sido requerida, talvez o contribuinte tivesse apresentado. Mas ele ficou se defendendo, pelo que eu entendi, da possibilidade ou não da retificação ser considerada. O doutor Daniel está aí balançando a cabeça, acho que
Acho que é por aí. Então, eu acho que a gente não pode exigir agora, no final do processo aqui administrativo, uma prova que ele poderia ter trazido lá atrás se fosse importante para o processo. Ninguém pediu essa prova para ele também, né? A gente está num caso de lançamento fiscal. O interesse, né, também é da fiscalização. Veja só, Enfim. deixa eu me posicionar aqui. Já vou posicionar, ouvindo as discussões. Eu, de fato, acho, Giovana, que eu acompanho o entendimento de Giovana nos seguintes termos. Se for bem isso que eu entendi, a gente está analisando aqui o ônus da prova, né? E, assim, então a discussão seria se vale ou não aquela retificadora. O fiscal entendeu que não, ele levou o lançamento desconsiderando, e o contribuinte poderia sim, já que ele alega que deveria valer a retificadora, trazer os elementos para demonstrar a alteração que fez e que isso não trouxe, está fora do âmbito da autuação. Acho que se ele está alegando isso, Bianca, eu acho que aí parece ser realmente o ônus da prova do contribuinte. Claro que tem que se flexibilizar essa regra com relação à retificadora. Por isso que eu falei assim, olha, me parece que Giovana está acompanhando o relator para as conclusões. Eu vou acompanhar o relator para as conclusões também, porque eu admito essa flexibilização e vou para o ônus da prova. Se o contribuinte está dizendo que vale a retificadora que ele fez, ele deveria ter trazido em impugnação ou em recurso também, no meu entendimento, penso eu, né? Salvo entendimento contrário, a prova do que se pede, a prova demonstrando que aquilo ali estava fora do âmbito da autuação e etc. Enfim, o que nós discutimos aqui. Então, eu vou mais por onde da prova. Então, Giovana, eu acho que aí é de acompanhar o relator pelas conclusões. Porque ele está utilizando um fundamento diferente para concluir pela não aceitação da retificadora. Eu tenho um problema aqui que é o seguinte, né? Eu não consigo dissociar muito essa questão da base de cálculo aqui como matéria da operação de prejuízo que era objeto da ação fiscal. Eu até entendo o argumento do contribuinte que, na verdade, tinha que circunscrever a matéria, porque, assim, eu acho que tem vínculo entre espontaneidade e essa questão de retificação, eu não consigo separar. Então, como é que eu vou olhar normalmente isso aqui? Eu falo, olha, o que ele estaria espontâneo, efetivamente, é o que eu aceitaria que fosse retificado em si. Aí tem um artigo lá do 7574 que fala em tributo, as períodos de apuração e matéria também. Acho que é o 33, não, que fala disso aí. Aí a gente vai começar a discutir o seguinte, o que é a matéria que ele estaria espontâneo efetivamente aqui? Ele estaria espontâneo quanto a essa mudança de base em si, o contribuinte depende que sim. Ou seja, o fiscal só estaria analisando, no caso, a compensação do prejuízo operacional em si. Essa redução via depreciação da base só não estaria na objeto da ação fiscal. E eu não tenho muita convicção disso, não. Eu tendo a me posicionar contra isso, entendeu? Eu acho que ele não estaria espontâneo para fazer essa retificação, não. Entendeu? O fato de ter uma operação que se remeta a prejuízo operacional aqui não faz com que o fiscal não esteja fiscalizando desde o termo de indenização fiscal, também a base de cálculo é de cima. Isso é uma outra questão, entendeu? Eu pararia antes dessa questão de prova que vocês estão discutindo aí. Assim, a questão é a seguinte, se ele não está espontâneo quanto a retificar a base, efetivamente, ele não estaria também para fim de eu aceitar a retificadora dele, entendeu? Então, eu vinculo muito ao dispositivo de espontaneidade que a gente está falando aqui. Aí a gente teria que discutir o seguinte, o que é a matéria que se refere ao artigo lá, efetivamente? Ele estaria espontâneo quanto ao que aqui, efetivamente. E eu não acho que ele esteja espontâneo quanto a essa redução de base que ele fez de depreciação. Mas ele não poderia fazer, pode fazer, mas estaria sujeito aos acréscimos legais, se fosse para cima, né? No caso aqui é para baixo, né? Mas então eu tenho esse problema, entendeu? Eu acho que ele não está, acho que o início ele estava em ação fiscal. E toda essa discussão aí de que ele pode retificar ou não, efetivamente, está vinculada a isso. Comecei em ação fiscal, posso retificar o que eu posso retificar? Tudo que não está objeto de ação fiscal, entendeu? Então tem essa discussão adicional aí que é o seguinte, essa matéria aqui que ele retificou, estava sob ação fiscal ou não estava? Essa é uma questão, efetivamente, que eu estou me debatendo aqui. A outra é a questão da prova que vocês estão debatendo aí, que é uma outra questão. Supondo, efetivamente, que ele pudesse retificar, ele teria que trazer a prova ou não. Aí é um outro segundo ponto, entendeu?
Talvez eu parasse no anterior, que acho que é o que o doutor Rafael fez. Quando ele fala em erro de fato somente, ele está dizendo o seguinte: olha, isso aqui estava sob ação fiscal e não foi um erro de fato. Indiretamente está desconstruindo essa tese, né, no voto dele. Lógico que erro de fato, a qualquer momento pode ser retificado, mas o que não poderia, efetivamente, tudo que está sob ação fiscal e não foi objeto de erro de fato. Óbvio que uma COFINS aqui, efetivamente, não está. Efetivamente, que não está nessa discussão se ele retificado, se a baixa da COFINS não estaria, porque a ação fiscal estava em curso contra o RPJ, entendeu? Eu tenho esse problema aí. Então, eu acho que eu vou sair mais por aí, de achar que essa matéria não estava espontânea, então, na verdade, eu não aceitar a retificação do contribuinte com base nesse dispositivo. Aí a questão da prova aí já é outra questão adicional, eu pararia nesse ponto aí. Ou seja, seria suficiente para mim para não aceitar a retificadora do contribuinte. Mas aí vocês que aceitariam, por entender que, na verdade, isso aí não estaria sob ação fiscal, ou não estaria espontâneo, ou que ele estaria espontâneo, efetivamente, aí tem que discutir realmente a questão da prova, né, que o doutor Donel está discutindo com o doutor Giovanni. Estou só botando assim meu ponto de vista, que eu acho que eu vou mais ou menos por esse caminho aí da espontaneidade, de não estar abrangendo na espontaneidade essa questão dessa retificadora de depreciação que foi feita. Mas aí, pessoal, continua aberto aí. Algum esclarecimento, vocês já podem escolher os votos. Nesse caso, assim, na verdade, ele não lançou baseado na questão da depreciação, não foi uma glosa da depreciação, ele simplesmente desconsiderou a informação. Então, assim, não é que essa matéria, ele glosou essa depreciação e aí ele chegou e informou a depreciação, então existia uma espontaneidade. Essa não foi a matéria objeto de lançamento, na verdade, ele desconsiderou uma reapuração do contribuinte, mas não foi necessariamente a matéria glosada, né? Então, eu acho que não seria o caso de espontaneidade ou não. A questão é considerar o restante da apuração do contribuinte como correta ou não. Espontaneidade não tem vínculo com lançamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que a espontaneidade ocorre, você nem sabe se vai ter lançamento ou não. Ele está excluído da espontaneidade. Esse aqui é o problema. Posso não ter lançamento nenhum, mas ele não teve espontâneo quanto a retificadora que ele fez. Porque mas isso impediria que durante 4 anos ele corrigisse qualquer erro de fato que ele tivesse na apuração dele. Não, erro de fato não, porque aí o erro de fato você excepciona desse raciocínio. É que aqui não ficou claro que é erro de fato, que não era a alteração de critério contábil. Estou dizendo o seguinte, vamos supor o seguinte, ele está mexendo na depreciação, aí está lá na operação do termo de início, como está aqui, compensação indevida de prejuízos fiscais. Ele estava espontâneo com relação a essa retificação ou não estava? Essa é uma questão, entendeu? Essa é uma questão. Vamos supor que desse para cima essa apuração que ele fez, não fosse para baixo. Ele apurou um novo valor de base maior. Ele poderia recolher com acréscimo espontâneo? Sim ou não? Eu acho que não, efetivamente. Entendeu? Essa é uma questão. Entendeu? A outra é, uma vez ele podendo retificar, você entendendo que ele poderia... Porque eu vinculo a espontaneidade a essa questão da retificação da declaração. Acho que o sistema fecha nisso. Entendeu? Pode ser até que vocês entendam diferente. Mas eu acho que essa questão de retificadora não poder ser feita para procedimento de ofício é para justamente isso, é porque ele está excluído da espontaneidade. Tem uma vinculação das duas coisas, que ocorrem no mesmo tempo, até no termo de indenização fiscal, efetivamente. Agora, aí eu sairia mais ou menos por aí, entendeu? Não é que tem que ter lançamento disso. O contribuinte poderia pagar, inclusive, desde que pagasse com os acréscimos, efetivamente, da penalidade, né? Ou seja, sem ser o espontâneo, né? 75%. Ninguém vai impedir, por exemplo, eu quero pagar com multa de ofício, você que pague, tá ok. Bom, pessoal, vou colher os votos então, já que você está... Então, uma é dizer a Bianca que tem que baixar a mão, que ele não vai automático depois que fala. Ela já percebeu isso. E o outro é o seguinte, eu só tenho uma dúvida mais. Na resolução que nós fizemos, eu estou perguntando ao relator, nós discutimos com relação a essa questão da retificadora e pedimos esclarecimento lá na delegacia de origem. A delegacia de origem não fez esse esclarecimento, foi isso?
Não foi pedido na resolução, Dornelas. Não foi porque pedido na resolução. ele falou em acórdão, aí eu pensei que era acórdão, não foi pedido na resolução. Embora a gente tenha feito esse tipo de esclarecimento, na resolução não teve. Ah, entendi. Perfeito, Aí seria o conselheiro. caso Isso foi deliberado, alguém mas ter não foi embargado acórdão. na época, ninguém embargou nada e ficou. E, obviamente, a delegacia não tem como entendi. Era só esse esclarecimento. Porque realmente eu também fui olhar isso, não tem, né? Aparentemente isso foi discutido pelo que foi relatado aqui, foi discutido aqui em colegiado e não constou do relatório de diligência, né? Porque um procedimento sem querer, assim, mas uma posição alternativa poderia ser até alguém querer diligenciar isso aí agora, né? Para tentar buscar essas provas. Aqui o doutor Giovanni, por exemplo, já disse que acho que o ônus é do contribuinte, mas é que realmente não foi caso nem de não foi pedido, mas parece que já houve essa discussão aqui, né? Mas não tá, não. Eu vi aqui a resolução, fala do prejuízo, itens 1 e 2, e explicitar a nova base à luz do 1 e 2, que 1 e 2 eram relativos ao processo transitado em julgado, não administrativamente. Então, não teve realmente, não. Eu entendo que é justamente o ônus do contribuinte, porque ele não estava espontâneo para retificar, então ele teria que provar. A diferença é essa, o efeito da perda da espontaneidade que eu acho que existe é que dá ao contribuinte o ônus de provar a retificação que ele fez durante o procedimento fiscal. Isso. Só complementando, se fosse o caso, de fato, embora eu entenda também essa questão do ônus da prova, de que seria, eu já manifestei aqui, mas se tivesse na resolução solicitado esclarecimentos, certamente eu iria votar pela diligência para refazer, porque, embora eu pense o contrário, foi decidido isso em colegiado, acho que a delegacia deveria ter se pronunciado sobre isso, né? Conselheiro Dornelas, mas não foi pela o caso. ordem, isso foi deliberado pela turma, mas acho que ao realizar o acordo de diligência, o relator se equivocou e não incluiu, porque ele não estava com isso no voto original. Depois a turma deliberou, o presidente Fernando Brasil de Oliveira Pinto propôs isso e a turma inteira aceitou, e ele ficou de ajustar o voto dele. Então, foi realmente, acho que foi um equívoco mesmo. Eu sei, caberia de repente aí uns embargos, né? Não sei se tem embargo de resolução, mas enfim, fica aí né, declamento assim. O relator deveria ter sido fiel ao que foi deliberado. É assim que a gente espera. Nesse caso, eu não sei nem como a gente pode conduzir, Heitor. Isso aí é um problema. Né? Mesmo porque, na realidade, assim, né? Teria que depender da lembrança de cada um pouco isso aqui, né? Porque esse julgamento eu acho que não foi nem da época em que se tinha teor de... E aqui nem coro nós temos aqui, só quem participou foi Giovana e Bianca. Então, a questão é o seguinte, a gente poderia até ter aprofundado mais a diligência, mas não foi aprofundado. A questão é, o processo como está pronto para julgamento, ou se entende, ou alguém entende que ainda precisaria diligenciar. Eu até entendo que no passado, porque tem muita diligência que um ou outro conselheiro entende por uma diligência com menor escopo, aí o outro gostaria de mais informação. Então, como a diligência a gente não resolveu, a gente até pode colocar uma diligência com abrangência maior, para no retorno cada um decide. Então, aquela questão, foi feita, digamos, a diligência poderia até ter sido feita com abrangência maior, foi feita com escopo menor. Está pronto para julgar, todo mundo se sente confortável para julgar, eu estou pronta para julgar. Eu acho que não precisa voltar para baixar em diligência. Não. Ainda que a gente tenha discutido isso da outra vez, porque se isso fosse colocado aqui novamente, eu até teria colocado escopo, eu não ia me opor a uma diligência com escopo maior, mas não acho que ela seja necessária. Isso. Mas aí eu acho que é a questão da necessidade, que veja bem, Giovana, e aí eu acho que a discussão exatamente aqui é essa, porque, ora, no passado discutiu-se quais seriam os termos da diligência. Então, veja bem, o que a gente está discutindo aqui no passado, em tese, discutiu-se em sessão de que a diligência deveria ter sido feita para apurar-se X e Y. Tudo bem, na hora de formalizar a resolução,
determinou-se tão somente a apuração de X. E aí a gente chega aqui e fala, poxa, mas Y, que naquela época resolveu-se discutir, inclusive recomendou-se incluir na resolução, era necessário ou não? Porque, veja bem, se a diligência voltou e esqueceu-se de formalizar, e a gente chega aqui e fala, não, mas Y de fato é necessário, porque o resultado com isso aqui seria outro. Então, eu acho que é necessário uma nova diligência para apurar-se algo que não foi analisado, para analisar o que não foi analisado, ou o processo se encontra pronto e maduro para julgamento nos termos do que foi identificado e concluído em diligência. Eu acho que a questão é exatamente essa. Porque, ora, se no passado discutiu-se que isso seria relevante, qual é a dificuldade de chegar aqui e dizer, não, de fato é relevante, é realmente aquilo, acho que a gente deveria ter, de fato, incluído na resolução para pedir para eles lá darem uma analisada. Então, a gente precisa, infelizmente, devolver e determinar uma nova diligência para que isso seja feito. Ou não, tudo bem, a gente discutiu, viu que seria necessário, não foi feito, mas com isso, isso não traz prejuízo algum e o processo se encontra pronto para julgamento. Acho que a questão é exatamente essa. Presidente, então, parece que a proposta de Marcelo exatamente é até razoável dentro do cenário. Então, me parece, se for o que eu entendi, é o seguinte, ele está colocando a proposta da gente avaliar hoje, porque se fosse a mesma turma anterior, certamente iria voltar para a diligência. Mas a composição é outra, então, de avaliar se há necessidade de nova diligência para poder me parece esclarecer essa questão aí. Ou não, porque se não for necessário, a gente vai botar o mérito. A questão é a seguinte, e esclarecendo, né? Obviamente não há nenhuma vinculação aqui do que se disse lá, nem por conselheiro, tá? Se você achou que era necessário naquele momento e hoje acha que é desnecessário, óbvio que está aberto para você mudar de posicionamento. Pareceu uma questão mais específica do Fernando, né? Porque se ele levantou esse ponto, talvez os outros tenham concordado, mas como ele estava tendente a votar com o contribuinte, talvez esse ponto reforçasse o posicionamento dele, talvez fosse uma coisa mais pessoal para ele. Assim. Eu falei em conversão de gente porque eu acho que pode ter alguém que tenha realmente o posicionamento, talvez fosse só do Fernando, como ele está falando, mas de falar assim, não, eu quero ver se esse valor retificado foi a depreciação em si ou não, entendeu? Eu falei, poderia ser um posicionamento alternativo aqui. Eu até, pelo que eu já falei aqui, não é o meu, né? Porque eu acho que, na verdade, isso aí não estaria espontâneo, então ele não poderia retificar. Mas, assim, mas poderia ter. Então, talvez fosse o caso da gente realmente votar a conversão de diligência antes, ver se alguém acha que tem que baixar para ver se essa retificação é efetivamente ou não. E aí, sim, uma vez estando... Se houver essa levantamento preliminar por alguém. Não sou eu que estou levantando. Você levanta ou não, Marcelo? Não, eu confesso, Dornelas, que eu acho, assim, eu não vejo a necessidade de uma nova diligência, não. Não, claro, mas então você não levanta. E Bianca levanta essa possibilidade. Então, presidente, não tem ninguém que levanta, também não levanta. Tá o Lucas levanta? Então, eu só deixei isso aqui porque como houve essa questão de que se foi discutido isso aqui, eu queria deixar alguém, assim, à vontade, para se quisesse propor conversão, lógico que poderia propor nesse momento. Que seria o caminho mais razoável, exatamente. Na hipótese do relator não ter sido fiel ao que foi deliberado lá, já que não tem embargo de resolução. Só tem isso que o doutor Giovanni está falando também, né? Que na verdade tem várias pessoas que podem ter acedido, porque você não fala, não, realmente vai precisar de uma diligência para a questão dos processos, eu vou aceder a incluir isso, sem efetivamente ter uma posição de concordância com relação a esse outro ponto, entendeu? Como ela achou, acho que até que foi o caso dela. Ela falou, olha, eu não ia me opor ao escopo da diligência ser abrangida, que nem se fosse o caso. Mas agora eu já acho insuficiente, então, na verdade, agora eu já não sou a favor, entendeu? É só por isso. Mas então, pessoal, eu vou ler os votos, né? Então, o doutor Rafael está dando provimento parcial, mas só para redução de lançamento nos termos da diligência, sem falar dessa questão de retificador em si. Então, doutora Giovana. Eu vou acompanhar o relator, e aí, nesse caso, eu vou acompanhar, como o conselheiro Dornelas disse, pelas conclusões, porque eu acho que essa reapuração lá, por outro critério jurídico, poderia ser feita desde que o contribuinte tivesse provado lá desde o início, ou sede de impugnação ao recurso, porque eu acho que, a partir do momento que ele não está espontâneo, ele tem o ônus de provar qualquer retificação na DIPJ. Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Doutor Dornelas.
só retificar a posição, eu acho que é a mesma de Giovana. Eu estou acompanhando o relator pelas conclusões apenas com relação a preliminar. Eu dou o passe ao provimento porque para reduzir o valor original do lançamento de acordo com a diligência efetuada. Né? Então, é só com relação a preliminar. Eu voto com a divergência aberta por Giovana. Não, divergência não. Não é divergência, não é divergência. Desculpa, não é divergência não. Eu acompanho o relator com essa observação das conclusões. Eu acompanho o relator pelas conclusões em relação ao item lá da retificadora. E Giovana, isso. Se der maioria, depois vocês não têm que especificar para o doutor Rafael votar no voto. Isso aí. Então, doutor Lisandro. Desculpa, presidente. Presidente, eu realmente acho, como os colegas apontaram, que cabe uma ponderação nesta regra da perda da espontaneidade quando do início do procedimento, principalmente nesse caso, considerando o porte da empresa, considerando o tempo da fiscalização. Mas, considerando a matéria, eu acho que ela está diretamente ligada à apuração, então eu acompanho o relator integralmente. Doutora Bianca. Eu vou acompanhar o relator na preliminar de nulidade, acompanho em relação ao acolhimento das conclusões da diligência. Em relação à retificação, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque eu acho que essa retificação poderia ser acolhida. No entanto, que eu verifiquei que na decisão da DRJ, ela levanta essa questão do artigo 832, né? E ela fala, olha, apesar da fiscalização não ter aceitado e pronto, né? Foi mais radical, na DRJ ela levantou essa questão, né? De que se o erro tivesse apontado, ele poderia aceitar. Então, eu acho que em sede de recurso voluntário, o contribuinte teve a oportunidade de trazer essa questão. Não é que ela foi ignorada o processo todo, né? Essa questão do erro de fato foi trazida aí na DRJ. Então, vou acompanhar pelas conclusões. Só um detalhe. Então, parece que são duas preliminares, né? Porque ele tratou essa outra preliminar como mérito, mas isso, na verdade, geraria nulidade do lançamento. É mais uma questão preliminar, essa questão da retificadora, né, relator? Rafael. Então, são duas preliminares, é isso? Não, joguei como mérito também. Uma preliminar de nulidade, depois mérito quanto ao valor e quanto ao mérito da retificação. Quanto ao mérito mesmo, Dornelas, porque a DRJ disse eu não aceito retificação. Pronto, então eu vou. Então, na verdade, a Giovana e a Bianca, a gente está votando igual, viu? Acho que a Bianca também. Isso. Por enquanto, as conclusões de vocês são a maioria, depois vocês vão ter que passar ao doutor Rafael. Mas então, para a votação da doutora Bianca, o doutor Rafael relator, o doutor Lucas. Presidente, eu também vou acompanhar pelas conclusões, nesses mesmos termos defendidos pela Bianca, pela ausência de prova mesmo. O contribuinte teve a oportunidade e até então ele simplesmente ficou se defendendo a respeito da possibilidade dessa retificadora, mas não trouxe elementos suficientes para comprovar essa retificação. Então, vou seguir nessa mesma linha das conclusões. Doutor Marcelo. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Eu acho que, na verdade, meu posicionamento é bem esse também, no sentido só do erro de fato ser passivo de retificação, efetivamente. Então, acho que, na verdade, a matéria que estava, efetivamente, em apreciação, então nunca poderia o contribuinte retificar para alterar a base. Então, eu também não vou aceitar essas certificadoras, não. Eu sei que 7574 fala em tributo, apuração e matéria, mas eu acho que essa matéria aí não estaria objeto de passivo de retificação também, não. Então, também não vou aceitar. Então, eu também voto com o relator integral. Não é erro de fato, é questão de alteração de critério contábil de apreciação. Se erro de fato, eu poderia discutir, mas não é erro de fato. Então, na verdade, com isso eu também voto com o relator integralmente. Então, acho que, na verdade, pessoal, ficou, na verdade, o posicionamento do relator integral realmente, porque o que aconteceu? Não, na verdade, porque eu acho que, não sei se nas conclusões, a gente tem que ver se aplica o 3988 ou não para registrar, né? Isso é uma questão, efetivamente. Mas isso é até uma boa discussão, efetivamente. Se isso aí é uma questão processual, se é de mérito, efetivamente. Mas como é objeto de recurso e tal,
eu acho que é questão de aplicar a 3988. Até porque é bom ouvir vocês quanto a isso, efetivamente. Porque qual é a situação aqui? A gente tem 4 votos pelas conclusões do relator prevalecer e 4 votos por prevalecer as conclusões da doutora Giovana e da doutora Dornelas em si. Aí eu acho que, na verdade, eu tenho que aplicar o voto de empate, efetivamente, de 3988, para constar do voto do doutor Rafael as conclusões da doutora Giovana, né, no sentido de aceitar a retificação. Eu acho que, assim, essa discussão, se for lançamento, se fosse para derrubar o auto, por exemplo, iria aplicar a lei, né? Eu acho que as conclusões vai ser a mesma coisa, até porque são essas conclusões que vão ser avaliadas em eventual recurso lá para a Câmara Superior. Então, eu acho que a Giovana faz rapidinho 3 parágrafos e... Então, pessoal, ficou assim, ficou provimento parcial nos termos do voto do relator, ou seja, não teve alteração nenhuma, mas se votaram pelas conclusões doutora Giovana, doutor Dornelas, doutora Bianca, doutor Lucas, e essas conclusões são majoritárias, vão ser registradas pelo voto do doutor Rafael. Aí, eu só tenho que escalar alguém para passar as conclusões do doutor Rafael, que é parte prática nossa aqui. Vai ser provimento parcial pelas conclusões de vocês 4, esse é o dispositivo que vai constar do decismo. E aí, acho que a Giovana pode passar, né? Acho que vocês se opõem. Seria voto vencedor ou seria... Não, é só conclusões, não houve voto vencedor. Todo mundo votou com o relator. É verdade, o seguinte, regimentalmente, como as conclusões da maioria não foram a do relator, tem que fazer constar do voto dele as conclusões da maioria. Aí eu acho que as conclusões de vocês... Pois não. Desculpa, eu estava lendo aqui o voto do Rafael no final, me parece que ele votou nesse sentido também, de que ele não está aceitando a retificação por conta de comprovação do erro, ou ele não está aceitando a retificação pronto. Mas ele pensa, ele entende que é só menos erro de fato. Eu também li nesse sentido, o doutor Rafael pode até esclarecer. Para mim, houve alteração de critério contábil, eu não aceito. Se fosse erro de fato, eu talvez flexibilizasse a regra. Como foi mudança de critério contábil, eu não aceito. Eu acho que a gente está votando todo mundo igual, não? Não. A doutora Giovana e o doutor Dornelas aceitam ainda que seja critério contábil. Eu dou um passo atrás. Desde que ele trouxesse a prova de que a alteração do critério contábil foi feita corretamente e tal, entendeu, doutora Bia? Eles não se circunscrevem ao erro de fato. A questão deles é não ter tido a comprovação pelo contribuinte dessa retificação, que era boa, apesar de ter sido apontada efetivamente como problema por ele. Entendi. Então, a doutora Bianca... Se Bianca alterar os elementos, não precisa de conclusões. Não precisa, deixa ela pensar, então. A questão é assim, eu posso passar da barreira do erro de fato ou não posso? Essa é a questão X, entendeu, doutora Bianca? Eles acham que sim. O outro posicionamento, que é o doutor Rafael, que é o doutor Lisandro, o doutor Marcelo Alderinos, eles acham que não. O doutor Lucas, o doutor Dornel, a doutora Giovana acham que pode ultrapassar essa questão. Porque o problema é a prova, que não veio aos autos. Entendeu? Eu estou com a prova também, estou com o problema da prova. Então, doutora Giovana, acho que ficou assim, as conclusões prevalecentes são a de vocês 4, e a senhora passa para o doutor Rafael. É um parágrafo, eu acho, na realidade, né? E a doutora Rafael, eu já estou fazendo aqui, tranquilo, eu passo para o Rafael as conclusões. Tá bom, pessoal. Então, vou proclamar o resultado. Ficou afastar a preliminar de mérito, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de mérito e dar parcial provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões doutora Giovana, doutor Dornelas, doutora Bianca e doutor Lucas. E as conclusões vão fazer constar do voto do doutor Rafael. Tá bom, doutor Daniel? Está claro, né? Assim, obrigado, conselheiro. Eu acho que seria por unanimidade rejeitar a preliminar, por unanimidade dar provimento parcial para reduzir o lançamento lá de acordo com a diligência, né? E pelas conclusões, e também por unanimidade, mas não pelo voto do relator. Na verdade, fica nos termos do voto do relator. Eu posso tirar isso nos termos do voto do relator, mas é que vai ter, votaram pelas conclusões. Porque ficou estranho pelo voto dos termos do voto do relator, mas que vai ser pelas conclusões. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque tinha que separar. Sim. Eu posso tirar nos termos do voto do relator, para reduzir o valor original do lançamento e tal, ponto. Votaram pelas conclusões.
aí fica vocês. Em relação a tal item, é bom deixar claro isso. Na verdade, eu acho que, né, como ele está dando provimento ao outro ponto, eu posso botar pelas conclusões quanto à retificadora, efetivamente, do DPJ. Que aí fica bem claro. Mas é que estaria claro, porque eu acho que, na verdade, eu acho que não precisaria, não, Dornelas, porque aí eu explico na conclusão. Na conclusão, eu digo que a gente aceitou, acatou o resultado da diligência, mas quanto à retificadora, a gente entendeu que diferente. Porque senão fica muito complicado o dispositivo. E, na verdade, até o outro ponto ele está dando provimento, entendeu, Dornelas? Até porque é tudo mérito, a retificação pela diligência é mérito e a questão da aceitação do valor da retificadora é mérito também, entendeu? Então, assim, eu só acho que não deve ficar nos termos do voto do relator, porque se fosse no termo do voto do relator, não teria outra conclusão. Eu ainda acho que é um preliminar, né? Porque se não aceitasse o lançamento da forma que for, a gente iria anular o lançamento todo, né? Mas deixa como está, não vamos entrar nessa. A gente tem pouco tempo para poder discutir isso aí. E esse nos termos do voto do relator era relativo ao que ele deu provimento, isso que eu queria dizer. A questão da diligência, que isso aí não teve realmente dissonância aqui no colegiado. Mas tá bom, depois a gente ajeita o dispositivo, mas acho que está bem claro até para o patrono. Obrigado, doutor Daniel. Heitor, só confirmando quem foram pelas conclusões, eu, Dornelas, Bianca e Lucas. Bom, pessoal, então vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Agora tem uma outra sustentação lá, a doutora Bianca é a relatora. Acho que pode... O senhor pode, por favor, convocar o patrono, por favor, do item 8, Claro S.A. Posso pedir só um minutinho, Heitor, só para uma pausa de 1 minuto? Pode ser. Tá bom. Se ele já convocou, eu fico, pode ir, doutor Bianca, está concedido. É só porque se o patrão já foi convocado, eu vou ficar aguardando ele aqui para ele não entrar com a sala vazia. O aposento aguarda. 2 minutinhos, não viu, presidente? Sim. Ita, você chegou a convocar o patrono? Presidente, não cheguei a convocá-lo. Chegou, não? Não. Tá Deixa bom. eu te informar. A gente vai fazer que a doutora, é o número 8 que a gente vai fazer agora, que a doutora Bianca, depois que eu tinha chamado a convocação, pediu um intervalinho, então assim que a gente voltar do intervalo, a gente convoca. O patrono pode interromper a gravação, 2 minutinhos só.